Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 140, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Sonhos e Desdobramentos. Então, dando sequência, os companheiros espirituais mais responsáveis não agem à base de inconsequências e entusiasmos injustificados. Mesmo nos momentos de maior alegria pela solução de um caso particularmente difícil e delicado, eles se apresentam emocionados, por certo, mas sóbrios, serenos, gratos, equilibrados, cuidado, pois, com revelações sensacionais, com missões importantes, com elogios descabidos, com encontros com espíritos que se apresentam sobre identidades pomposas. Então, os espíritos sérios, médios sérios, numa casa espírita séria, ele está sempre prevenido contra todo esse processo. Por isso que Kardec, no Livro dos Médios, recomenda que todo candidato ao estudo do Livro dos Espíritos, do Espiritismo, comece pelo Livro dos Médios, comece pela teoria e não pela prática. Porque se você começa pela teoria, você aprende de acordo com o bom senso. Agora, se você aprende através da prática, em certos casos a prática ela é bem-vinda, mas em certos casos não. Então, por exemplo, não é porque o médium atua na casa espírita como médium de cura que ele, médium, pode prestar um concurso no hospital ou numa rede pública e atuar como médico. Você conseguiu entender? Médium de cura, ele é lá na casa espírita, mas sobre a influência dos espíritos que trabalham através dele. Fora isso, ele não é nada. Ele não é nem a última bolachinha do pacote. Eu falo desse jeito para servir para muitas pessoas, né? Então veja bem, André Luiz adverte-nos em Evolução em Dois Mundos. Ai, que maravilha quando estivermos lá nesse livro, né? Pena que vai demorar muito. Depois do livro Nosso Lar, nós vamos partir para o livro Ação e Reação. Depois, Libertação. Gente, só o livro Ação e Reação, nós vamos amarrar o cavalo na sombra por muitos meses. Você vai ver só. Então, André Luiz adverte-nos em Evolução em Dois Mundos dos riscos que o espírito encarnado corre durante o desprendimento do sono, quando recolhe, né, os resultados de seus próprios excessos, padecendo a inquietação das vísceras ou dos nervos injuriados pela sua rendição à licenciosidade, quando não seja a asfixiante pesar do remorso por faltas cometidas, cujo reflexo absorve do arquivo em que lhe amontou as próprias lembranças. E mais, nunca e noutra condição, todavia, é a mente suscetível
a influenciação do desencarnado que, evoluídos ou não, lhe visitam o ser, atraídos pelos quadros que se lhe filtram da aura, ofertando-lhe auxílio eficiente quando se mostra inclinado à acessão de ordem moral, ou sugando-lhes as energias e assoprando-lhe sugestões infelizes. Quando pela própria ociosidade ou intenção maligna, adere ao comércio psíquico de espécie aviltante que lhe favoreça a estagnação na preguiça ou envolve nas obsessões viciosas pelas quais se entrega a temíveis contratos com as forças sombrias, né? Aqui ele põe em destaque meus. Mas não é só isso. Quando encarnados na crosta, observa Sertório em Missionários da Luz, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Nós não temos, né? Olha aqui. Não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esse trabalho são inexprimíveis e imensos se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual no dia a dia, a disciplina, a reforma íntima e tudo mais. Diante de semelhantes gêneros de tarefa, certo, efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados a envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menores. Olha, isso que é terrível. A caça olha só para você ver. A maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se às defesas próprias e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília atravessam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Destaque meus. Ouçamos agora Aulus nos domínios da mediunidade. Raros espíritos encarnados. Olha o que Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, nos diz. Raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios, em romagem de serviço edificante fora do carro da matéria densa, no desprendimento do corpo físico. Habituados à orientação pelo corpo físico, ante qualquer surpresa menos agradável na esfera de fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal, à maneira do molusco que se refugia na própria concha diante de qualquer impressão em desacordo com os seus movimentos rotineiros. Destaques meus. Então aqui nós pulamos para a página 284. Aliás, seria bom reler todo o capítulo 11, Desdobramento em Serviço, dessa obra, tanto quanto o capítulo 21, Desdobramento de Mecanismo da Mediunidade,
que estuda o sono, o sonho desdobramento espiritual. Vejamos, por exemplo, essa observação. Já nos parágrafos finais do capítulo, aspas, é imperioso notar, porém, que considerável número de pessoas, principalmente as que se adestraram para esse fim, efetuam incursões nos planos do espírito, transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como oficiais da ligação entre as esferas físicas e as esferas extrafísicas. Então, isso aqui encontra-se nas obras de André Luiz em Mecanismo da Mediunidade, quando André Luiz trata dessas questões, que em 100%, 75% vão em busca nas regiões macabras, umbralinas, beber religiões, beber conceitos inadequados aos desígnios de Deus, para poder aqui na Terra tentar confundir a humanidade. E 25 saem para estudar no plano espiritual. Então Hermínio continua, não faltam, pois, advertências muito pormenorizadas sobre a responsabilidade do trabalho que se realiza nas sombras, realizado nas chamadas horas mortas da noite. Então, não faltam, pois, advertências muito pormenorizadas sobre a responsabilidade do trabalho que se realiza nas chamadas horas mortas da noite. Então, vamos pensar da seguinte forma. A partir do momento que você deita e dorme e se desprende do corpo físico, aquelas horas ali são tidas como horas mortas para o corpo físico. Porque ali o único que se refaz é o corpo. O espírito não precisa de dormir. O espírito ele se desprende parcialmente pelos cordões que interligam o perispírito ao corpo e ele vai a determinadas regiões beber conhecimento ou beber coisa que não presta. Do ponto de vista do espírito, não resta dúvida de que são mais vivas essas horas do que as de vigília. Insistimos, pois, em enfatizar que o assunto merece cuidadoso estudo, profundas meditações e cautelosas aplicações práticas, pois as responsabilidades envolvidas são enormes. Por outro lado, não nos deve atemorizar o vulto de tais responsabilidades. André Luiz assegura-nos de que podemos ser adestrados para essa atividade com real proveito para o nosso trabalho e, logicamente, para o nosso desenvolvimento espiritual. Cautela, sim. Temor, não. O temor paralisa e imobiliza os esforços na ansiosa expectativa. É preciso vencer a inibição inicial e caminhar. A prece será sempre boa conselheira, a par de recomendações óbvias que ressaltam dos textos que examinamos aqui e de outros que o leitor descobrirá. Vigilância com os próprios hábitos diários, cuidado com a alimentação, atenção com a saúde do corpo físico, desejos de aprender para servir melhor. Então, a disciplina envolve tudo isso, né? Desejo de aprender para servir melhor, cuidado com a alimentação, cuidado com o que come, com o que bebe, com o que toma, com o que fuma. É preciso muito cuidado.
Cuidado com os pensamentos, cuidado com o ouvido, cuidado com as vistas, cuidado com a boca. Às vezes eu digo assim, as pessoas ficam meio que preocupadas, mas como assim? Veja bem, nós temos que policiar o nosso ouvido, porque entra praticamente quase 100% do que não presta no nosso ouvido. Porque as pessoas acham que nós somos lixo, lata de lixo, e joga na gente. Agora, eu sou assim, quando jogam algum lixo em mim, entra aqui e sai aqui. Você acha que eu perco o sono porque as pessoas me falam algumas coisas? Never be, never, never, never. E meus olhos também. Nós temos que procurar policiar os nossos olhos, porque os olhos físicos é para enxergar a matéria física. E os olhos da alma existem para que possamos enxergar o departamento da erraticidade espiritual. Então, nós podemos sim olhar num moço, numa moça, e olhar assim e admirar, nossa, mas que perfeição, que escultura tão bela, feita por Deus. Porque se nós pararmos para analisar, gente, tudo que é criado por Deus é bonito. Desde de um micróbio, a um átomo, a um arcanjo, a um querubim, tudo é bonito. Nós só precisamos estar em paz com a gente mesmo, para a gente enxergar beleza em tudo isso. Porque se você não está em paz com você mesma ou mesmo, podem te mostrar uma gargantilha de diamante e você fala assim, ih, não gostei. Pode te mostrar um relógio, ih, não gostei. Você entendeu? Eu tenho umas amigas que são assim, elas quando vão à loja, tadinha, as vendedoras já correm delas. Por quê? Porque elas fazem as vendedoras descer tudo que tem nas prateleiras. E depois vai embora e não compra nada. Elas vão comprar joias. Elas olham tudo quanto é joia. Tem joia que é confeccionada até para nossa mãe Maria Santíssima. Isso é com brincadeira. Até para a mãe Maria Santíssima. Elas olham, ah, não gostei. Não gostei. Tem umas pulseiras, tem umas gargantilhas tão lindas. Ah, não gostei. Pessoas exibidas, né? Quanto exibicionismo, quanto orgulho, né? Isso é orgulho. Credo. Olha, essas pessoas que eu estou dizendo, eu acho que elas não comiam o que eu comi quando eu tinha meus 13, 14 anos. Eu vou te contar uma coisa, não é mudando de assunto aqui não, ó, faz parte. Mas é só para mostrar que aqui na Terra nós temos que ser maleáveis. Nós temos que fazer por onde também. Eu tive um patrão que eu amava demais. Ele já desencarnou, está muito bem no plano espiritual, por isso que eu posso contar essas coisas. Ele fazia eu pedir esmola, e eu pedia esmola. E eu com aquela fome, eu chegava às 6 horas da tarde, das 5 às 6 pedindo esmola. E eu pensava assim, nossa, agora o meu patrão vai fazer comida, cidade fora daqui.
de Paraíso. E ele vai fazer comida, janta, né? Enquanto isso eu vou tomar banho. E depois eu vou jantar, né? Porque eu tô com uma fome. Não tinha café às 3 horas da tarde. E assim que eu ia tomar banho, eu não deixava eu tomar banho. Eu tinha que ficar sem tomar banho. Ele dizia que a água que eu gastava no corpo, eu não merecia aquela água. E de fato ele tem razão. Depois eu vi que ele tinha razão. E eu ia pôr comida e ele não deixava eu pôr comida. Eu dormia sem comida. Ele me trancava num quarto e eu dormia sem comida. Quando foi um dia, ele pegou e falou para mim assim, você sabe que eu não posso estar usando esse espaço para mentira, né? Ele falou assim, você quer comer? Quero. Espera só um pouquinho. Ele saiu lá na horta, e lá na horta, dava de fundo para a horta de uma vizinha que tinha umas galinhas. Ele pegou cocô de galinha, é nojento, não é? Mas você tem que ouvir para você aprender. Você tem que aprender isso. Hoje em dia, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Vai ouvindo para você ver. Ele pegou um tanto de bosta de galinha e pôs num prato lá no meio do terreiro. Veio e pôs arroz e feijão por cima e macarronada e misturou e falou, agora come. Se você não comer, eu te mato. E aí, gente? Eu pensei comigo assim, mas se eu não comer, realmente você me mata, né? Aí, gente, eu pensei assim, essa bosta de galinha tem o mesmo sabor que o macarrão. E eu comi tudo. Depois eles falam que Chico Xavier sofreu tanto quando tinha 5 anos. Porque muitas pessoas não sabem o que eu vivi quando eu tinha 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 anos. Eu nasci para viver aqui na Terra no anonimato. Graças a Deus. Então, eu tinha que comer aquilo. E depois que eu comia, ele punha mais. Não, fulano, não quero mais não. Não, você vai ter que comer mais. Não chega não. Tá aqui. Já pus o arroz e o macarrão por cima dessa bosta de galinha mole. Coma, cachorro. Cachorro. E eu pensava, vou ter que pensar que tô comendo macarrão de novo. Eu comia. E aí? Né? Gente, eu tenho tanta história. Você nem imagina. Eu conto isso não é para parecer, e sim para remover do coração das pessoas esse orgulho, esse egoísmo, essa monstruosidade. As pessoas, porque parece que a comida hoje não ficou legal, né? Parece que ficou salgado, parece que ficou faltando sal, parece que ficou azedo, parece que ficou faltando óleo no pãozinho, no bolo. Que coisa, né? Tá tão diferente hoje. E hoje não ficou do meu gosto. Você come isso, Ana. Não como nada disso. Quanta frescuragem. Isso é porque nunca passou por dificuldade na vida? Luiz, já passei dificuldade sim. Já passou sim.
mas você não teve do teu lado uma pessoa ali te jurando de morte. Coma cachorro, porque se você não comer eu te mato. E esse patrão uma vez pegou uma faca desse tamanho, botou em cima da mesa, falou: se você não comer, te corta o pescoço no meio. Você acha que eu ia ficar sem esse pescocinho aqui? Mandei aquelas fezes de galinha misturado com macarronada, feijão, macarrão, tudo pra dentro e falei pro estômago, falei pras lombrigas, falei: vocês se viram aí, meu bem. O importante é eu permanecer no corpo vivo, né? Então, até o próximo vídeo, no próximo dia.